Meus irmãos, fica em pé mais um momento só para nós lermos a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos começar uma série de estudos bíblicos a respeito da fé. Vamos aprender um pouco sobre fé. Nesta noite vamos estar começando esta série de estudos bíblicos sobre fé. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1. Apenas um versículo bíblico, pelo qual nós iremos tomar como base para nossa meditação na palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1. Todos os irmãos acharam? Então vamos ler a Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos falar e começar um estudo a respeito da fé. Porque quando nós falamos sobre fé, logo nós já imaginamos uma coisa extraordinária, grandiosa, poderosa, uma dinamite espiritual, uma arma poderosa da igreja. Mas nós vamos nesta noite, definir o que é fé. Porque muito se fala de fé. As pessoas têm fé em tantas coisas, mas o que é fé? O que é, na etimologia, o que significa termos fé? A Bíblia, quando fala de fé, irmãos, a palavra fé, dentro da etimologia, que é relativo à parte da gramática que trata da origem desta palavra, a palavra fé, ela vem de uma palavra grega, que traz o nome de pistia. Os irmãos, quando falamos de fé, estamos falando de uma palavra grega por nome pistia, que nos dá a ideia de acreditar. Então a palavra fé vem do grego pistia, que significa acreditar. Mas quando ela foi traduzida para o latim, ela vem de uma palavra chamada fides. A palavra fides significa para nós fidelidade. Então, quando nós tratando da origem da palavra fé, logo nós já entendemos que fé está agrupada ao grupo da crença, crer, ou credibilidade, ou confiança. Então, quando nós falamos eu tenho fé, você está dizendo que você crê, você está dizendo que você dá crédito, você está dizendo que você confia. Então, quando nós falamos sobre fé em Deus,
Logo, nós já entendemos que fé é nós dar crédito, é nós confiar, é nós crermos em Deus. Mas só que quando a palavra fé, ela vai mais a fundo, ela está dizendo em uma crença, em uma confiabilidade, que mesmo que as circunstâncias não provem isso, mesmo que você crê, e mesmo você confiando, as circunstâncias não nos levam a ver aquilo que nós estamos crendo. É por isso que quando o escritor aos Hebreus, ele escreve dizendo e definindo aqui a fé, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas daquilo que não se vê. Isto é, credibilidade. Se eu creio, e se eu confio, e se eu estou dando crédito em alguém, então isto não depende das circunstâncias, mesmo que a circunstância seja ao contrário, a nossa fé, ela deve transpor todas as circunstâncias e nós olharmos num outro ângulo, em outro nível maior, e nós vamos sim alimentando as nossas esperanças, porque a nossa fé em Deus deve ser confiável. Amém? Então a palavra fé, ela significa crer. Mas quando nós falamos sobre implicitamente a fé em Deus, nós vamos discorrer a Bíblia Sagrada e nós vamos trazer alguns exemplos de fé. Porque quando nós falamos de fé nos dias de hoje, a nossa fé não é uma fé bíblica e genuína. Às vezes a nossa fé é uma fé que nós cremos naquilo que nós vimos, daquilo que nós estamos palpando, daquilo que nós estamos contemplando. Só que a fé bíblica, ela é uma fé que nós não estamos vendo, mas nós prova pela nossa fé que isto é verídico e vai acontecer na nossa vida. Quantos acreditam assim? Diga glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos hoje analisar o nosso patriarca na fé. Quem é o nosso pai na fé? Alguns irmãos podem me responder, quem é o nosso pai na fé? Quem? Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Mas só que quando nós olhando para os textos que nós for decorrer aqui no texto em que lemos, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo de número 1 a seguir, nós vimos aqui alguns exemplos de fé. Por exemplo, nós estamos estudando na escola bíblica dominical a respeito do livro do Gênesis. O livro do Gênesis fala a respeito da criação. Então a criação na ciência não prova, ou seja, eles querem provar ao contrário da Bíblia. Aí quando nós olhando para o livro de Hebreus, nós vimos que pela fé nós entendemos que os mundos, porque pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então isso nós entendemos mediante uma fé, uma credibilidade que nós temos em Deus. E outra, também pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Eu não vou entrar nesses assuntos da fé desses outros, mas eu quero tratar hoje a respeito da fé de Abraão. Eu não vou estar trazendo dentro da cronologia
a respeito da fé, começando desde o início até o final. Eu vou começar hoje o estudo a respeito do nosso pai na fé, que é o nosso pai Abraão. A Bíblia diz que nós devemos imitar a fé de Abraão, porque nós somos filhos de Abraão. Então vamos ler o versículo de número 8 do livro de Hebreus. Capítulo 11, versículo número 8, diz assim: pela fé, Abraão sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então veja a fé de Abraão. Olha só, pela fé Abraão, quando ele foi chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que ele havia de receber por herança, e ele, mediante a fé, ele saiu ambulante, ele saiu como no escuro. Ele não sabia para onde ele estava indo, mas Deus mandou ele sair, Deus mandou ele se levantar, Deus mandou ele seguir. E quando Deus manda, e nós temos credibilidade na palavra de Deus, quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós damos crédito na palavra de Deus, mesmo que nós, olhando no nosso horizonte, nós não conseguimos ver alguma coisa, e nós ficamos às vezes perguntando: não estou vendo nada, e o que é que Deus está falando? Mas se eu dou crédito, se eu acredito, se eu confio, eu vou sair conforme a palavra de Deus, mesmo que a circunstância seja contrária ao que Deus prometeu. Nós temos que crer que o Senhor, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele fala. Irmãos, veja a vida de Abraão. Abraão, ele era de uma família abastada em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma cidade babilônica. Os irmãos, vejam que Ur dos Caldeus, ela era a cidade de Ur dos Caldeus, ela era a cidade mais desenvolvida da sua época. Ur dos Caldeus é mais antigo do que o Egito, é mais antigo do que a Grécia. Ur dos Caldeus, segundo os historiadores, ela é mais antiga do que o Egito, mais de 1000 anos, do que a Grécia, mais de 1500 anos. Então ela era a cidade mais antiga e a cidade mais desenvolvida da sua época. Os arqueólogos, quando eles foram escavar a região aonde poderia estar essa cidade, eles encontraram um edifício que era uma torre de um templo lá em Ur dos Caldeus, nas escavações, que somente a torre tinha 21 metros de altura e com 3 compartimentos. E eles descobriram também que na cidade de Ur dos Caldeus havia muitas casas, e as casas já eram numa arquitetura tremenda, que encontraram casas de 2 andares, edifícios. Segundo os arqueólogos, a cidade de Ur dos Caldeus era uma cidade, além de ser desenvolvida, era uma cidade riquíssima, porque eles encontraram um cemitério nas escavações, e nesse cemitério eles encontravam nas tumbas
encontraram ouros, pratas, que eram enterrados juntamente com as pessoas que tinham uma vida melhor, uma vida abastada, os ricos, eles enterravam ouros e pratas juntamente com eles. Então, quando nós, olhando para a biografia de Abraão, ele era de uma dessas famílias ricas. O seu pai, que era Terá, ele tinha uma fábrica. A fábrica que o pai de Abraão tinha, irmãos, era uma fábrica dos deuses. Abraão, ele vinha de uma família abastada. O pai de Abraão era fabricante de imagem, de escultura. Ele vinha dentro de um contexto religioso e de um contexto dentro da sociedade pelo qual Abraão, ele estava envolvido dentro das riquezas. Abraão não era uma pessoa qualquer, um mendigo, uma pessoa que não tinha nada. Ele estava dentro do clã de uma família abastada, uma família poderosa. Agora você pensa comigo, um homem que estava vivendo em uma cidade mais desenvolvida. Até mesmo os arqueólogos e os estudiosos, eles disseram que a cidade de Ur dos Caldeus era tão desenvolvida que já tinha escolas. As escolas que eles encontraram dentro da arqueologia, dentro das escavações, encontraram escolas, encontraram os livros. Os livros, irmãos, não eram feitos de papéis ou de papiro. Os livros eram feitos de argila. Então eles encontraram milhares de folhas de argilas escritas. E segundo os estudos, eles estudavam aritmética. Eles estudavam também história. Eles estudavam vários tipos de matérias. Então era uma nação já desenvolvida. Um povo desenvolvido. Então Abraão, ele não era de uma família qualquer. Abraão, ele estava dentro da sociedade. Ele tinha bens materiais, ele tinha família, ele tinha prestígio dentro de Ur dos Caldeus. E daqui a pouco Deus vem e diz para ele: Abraão, sai da tua terra. Irmãos, não é qualquer coisa não. Se nós fôssemos pensar direitinho, sair de uma terra pelo qual ele estava envolvido, ele estava arraigado, uma terra familiar, um lugar bom para ele, e Deus falava: você sai desta terra e você vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Isto é uma coisa que parece ser obscura, poderia ser que seja uma cilada, mas quem tem fé, irmãos, na palavra de Deus, pode ser que esteja tudo obscuro, mas nós ainda cremos que Deus tem o melhor para nós. Nós cremos que Deus tem o melhor para você. Então fé é nós acreditarmos na palavra de Deus. E Abraão saiu da terra de Ur, irmãos, e uma das biografias de Ur era que eu achei interessante, é que lá em Ur, os reis de Ur, da cidade de Ur, os reis, quando eles morriam, além de levar alguns pertences, como ouro, como pratas, era obrigatório, quando o rei morria, era obrigatório matar toda a família do rei, matar toda a comitiva real, matava todos e enterrava todos na mesma cova. Por quê? Eles acreditavam que aquela corte real iria reinar em outra vida. Então eles matavam todos os que estavam ligados ao rei ou à rainha. Quando morria, levavam a corte, toda a comitiva, iriam ser enterrados. Os arqueólogos encontraram algumas tumbas reais com mais de 68 corpos ou esqueletos humanos, porque, segundo os costumes, quando o rei morria, tinha que levar todos os que estavam ao seu redor. Então era uma coisa
terrível ali em Ur. E Deus tirou Abraão daquele lugar. Por quê? Porque Deus tinha um projeto, porque Deus tinha um propósito naquele homem, naquela vida. Amém? Então veja, o que é fé? Fé é nós dar credibilidade na palavra de Deus. Os irmãos se lembram o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que assim, a Bíblia diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. A Bíblia diz que, lá no livro de Romanos, capítulo de número 10, a Bíblia diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé, ela é gerada quando nós ouvimos a palavra de Deus. A nossa fé não gera quando nós ouvimos a palavra do homem. A nossa fé não gera, a nossa fé só é gerada quando nós damos ouvidos e quando nós obedecemos a palavra de Deus. E foi o que aconteceu com Abraão. Abraão estava lá na boa, com dinheiro, fartura, casado com uma bela mulher, que segundo a Bíblia, Sara era linda demais, era a mulher mais bonita que existia, e ele casou com uma mulher bonita, quem sabe tinha dinheiro, uma casa boa, tinha gado, tinha fazenda, tinha tudo, e de repente, ele ouve a palavra de Deus: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Sabe o que aconteceu ali? Gerou uma fé. Gerou uma fé. E quando a fé é gerada, irmãos, a fé, ela transpassa todas as barreiras, todos os obstáculos. Quando nós temos fé, não existe barreira, não existe dificuldades, não existe problemas que nós não vejamos esses problemas como já resolvido. Essa noite eu venho profetizar aqui através da palavra de Deus, que se você crer na palavra do Senhor, vai gerar uma fé que você vai ver as barreiras caindo por terra e você recebendo a vitória em nome de Jesus Cristo. Vocês creem? Então diga glória a Deus. Então a fé, ela gerou no coração de Abraão naquele dia, quando ele ouviu a palavra de Deus pela primeira vez. Irmãos, é uma coisa muito interessante. Quando nós ouvimos a palavra de Deus pela primeira vez, né? Ela vem com tudo, parece que nós transpassamos as barreiras, parece que nós não vimos dificuldades, parece que nós não vimos nada que possa impedir o nosso andar, o nosso caminhar, que possa impedir aonde nós vamos chegar, que o nosso objetivo é nós chegarmos no céu. A fé nossa é gerada para fazer como Abraão: sai da tua terra, sai do meio dos deuses, sai do meio dessa religiosidade profana, sai do meio deste povo iníquo, porque eu preciso fazer de você uma grande nação, e eu vou te levar você a uma terra que você vai ver, é uma terra gloriosa, que mana leite e mel. O objetivo de Deus era levar a uma terra gloriosa. O nosso objetivo, o objetivo de Deus na minha vida e na sua vida, é nos tirar de Ur dos Caldeus e nos levar à eternidade mediante a nossa fé. Amém? Então vamos lá. Abramos as nossas Bíblias no livro do Gênesis e vamos analisar um pouco a biografia de Abraão, o nosso patriarca na fé.
Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 a seguir, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não falou aonde Deus ia mostrar a terra ainda. E Deus fez uma promessa para ele: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Irmãos, veja só, Deus, ele faz um pedido a Abraão: Abraão, desgarra, desgarra, sai da tua terra, depois, da tua parentela, coisa difícil, depois, da casa de teu pai, e eu vou te levar para você a uma terra que eu vou ainda te mostrar. Como, irmãos, que uma pessoa vai obedecer uma voz dessa, se não tiver fé gerada no coração? Se Deus falasse para você hoje: meu irmão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu paizinho, da tua mamãezinha, e você vai para uma terra onde, Senhor? Ah, não, sai aí, vai andando aí que eu vou achar um lugar para você, vou te mostrar ainda a terra, sai. Irmãos, será que eu faria isto? Porque hoje nós, quando ouvimos Deus falar, principalmente quando diz respeito a missões: sai da tua terra, Ouro Branco, Senhor, da tua parentela, dos meus amigos, do meu sobrinho, dos meus parentes, Senhor, e da casa do teu pai, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu pergunto, quantos aqui tinham essa fé para fazer isto? Olha aí, ó. A gente fala assim, irmãos, mas não é fácil. Na teoria é fácil, eu quero ver na prática. Agora, é difícil? Mas a fé já estava gerada no coração. E quando nós temos fé, não existem barreiras. Diga-se comigo, quando nós temos fé, não existem barreiras. Glória a Deus. Só que Deus fez uma promessa. Qual foi a promessa? Aí Deus disse: se você fazer isto, vai ter uma recompensa. Quais? E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei o teu nome, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Isto é um resultado, irmãos, de quando nós temos fé. Pois bem, então a fé, ela é gerada. A fé é o quê? A fé é credibilidade. A fé é confiança. A fé é nós dar crédito a alguém. E quando nós transferimos isso, nós falando da fé com Deus, então nós devemos dar crédito a Deus, nós devemos confiar em Deus, nós devemos dar credibilidade em Deus, na sua palavra, naquilo que Ele nos fala, aquilo que Ele nos revela, aquilo que Ele nos ensina. Então nós devemos dar credibilidade, independente da circunstância, independente daquilo que nós achamos que pode ser impossível, aquilo que nós olhando e falando assim: isso não pode ser, não vai dar certo, não tem como, não existe perspectiva. Mas se Deus falou, nós devemos dar crédito, porque quando Deus fala, é aquilo que é o melhor para mim e o melhor para você. Então isto é fé.
Isto que é fé. Tá? Fé é nós acreditarmos. Então Abraão, ele pegou toda a sua fazenda, seus gados, toda a sua riqueza, e ele saiu. A Bíblia diz que ele saiu com Isaac e Jacó, que foi herdeiro com ele da mesma promessa que nós vamos estar discutindo mais para frente, né? E saiu sem saber para onde ia, morando em cabanas. Armavam uma tenda aqui, armavam uma tenda acolá. Quem sabe o inimigo falava assim: olha, Abraão, o que Deus falou para você mesmo? Que eu vou sair, ele vai me dar uma terra, né? Ah, é? Isso é vida, Abraão? Você ficar aí fazendo tendas? Isso aí não vai acontecer não, rapaz. Volta para a sua terra, volta lá para a terra de Ur. Mas Abraão, ele continuou firme, sabendo que Deus não erra quando ele fala. A fé, irmãos, ela é inimiga da incredulidade. Os dois, a fé e a incredulidade, lutam junto. O que é incredulidade? É o contrário da nossa crença. Quando Deus fala uma coisa e nós não acreditamos. Hoje eu estou profetizando aqui que Deus vai abrir uma porta, e se você crer, você vai ver. Se você não crer, você não vai ver a porta aberta na sua vida. Por quê? Porque isso depende da nossa fé. Jesus, ele não fazia nenhum milagre. Todas as vezes que ele fazia o milagre, ele falava: foi segundo a tua fé. Então hoje à noite nós estamos aqui estudando sobre fé. Nós não podemos, irmãos, sair daqui com a nossa bênção se nós não acreditarmos nela. Hoje nós estamos em um culto simples de estudo bíblico, mas pode ser que nesse estudo bíblico, essa fé, essa palavra venha gerar fé no seu coração, e você vai sair daqui abençoados, porque essa palavra gera fé em nossos corações. Então Abraão, ele saiu pela fé. Agora, irmãos, vamos analisar aqui as consequências de quem obedece à palavra de Deus. Primeiro, a primeira consequência é que nós temos que tomar cuidados para não vir dúvidas. Dúvidas. Porque nós somos muito fáceis de nós duvidarmos. Nós temos facilidade de duvidar. Nós estamos acostumados com cultos, estamos acostumados com a palavra, com o pregador, com o pastor, e nós esquecemos que esta palavra falada, ela deve ser dar crédito para esta palavra quando nós falamos. Porque se nós não darmos créditos, nós não vamos conseguir agradar o coração de Deus. Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi peregrinando. Ele foi caminhando, porque ele não sabia onde ele ia, porque Deus ia revelar os seus passos. Deus ia revelar aonde ele deveria ir, aonde ele não deveria ir. Só que quando os irmãos vejam a biografia de Abraão, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vimos que Abraão, irmãos, de vez em quando ele duvidava de algumas coisas. Só que quando Abraão ia para duvidar, aí nós vimos um segredo para Abraão não duvidar. Vamos abrir a Bíblia, Romanos, capítulo de número 4. Vamos ver o segredo de Abraão na sua caminhada de fé. Aleluia. Vamos ver o segredo de Abraão na sua caminhada de fé. Romanos capítulo de número 4, o versículo
de número 19 a seguir. Olha só o segredo para Abraão ser o exemplo para nós tomar Abraão como exemplo da nossa fé, para nós termos a fé de Abraão. Olha só o exemplo importantíssimo, irmãos, para nós não duvidar. Olha só o que a Bíblia diz: e não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Viu o segredo de Abraão não enfraquecer na fé? Olha só, Abraão está indo, e de repente, quem sabe o inimigo cochichava nos ouvidos dele: Abraão, volta para trás, isto é besteira, isto é loucura, você deixou sua terra, você deixou sua parentela, e você está caminhando rumo às promessas que Deus fez para você, que ia te dar uma terra, que ia fazer de você uma grande nação, e que isto é besteira, Abraão. Ele ouvia isso, quem sabe começava a vir incredulidades. Sabe qual era o segredo de Abraão para ele vencer essa incredulidade? O que ele fazia? Ele dava glórias a Deus. Irmão, sabe qual é o segredo de nós alcançar a vitória no culto? Sabe qual é o segredo de nós acreditar na palavra de Deus? Sabe qual é o segredo de nós estar no culto e voltar abençoados? É quando a palavra de Deus está pregada, ela está sendo manifesta, ela está sendo implícita na igreja. Aí nós começamos a dar incredulidade, não acreditar na palavra dos seus profetas. A Bíblia diz que nós devemos dar ouvidos, acreditar nos profetas, que nós vamos prosperar. E nós começamos a ficar incrédulos. Nós ficamos: não, isto não, já estou acostumado com isto. Quando vinha a dúvida, irmãos, quando você começar a ouvir a palavra e vir dúvida, o segredo de Abraão era esse: quando ele estava começando a ficar fraco na fé, começando a não acreditar nas promessas de Deus, sabe o que ele fazia? Ele começava a dar glória a Deus. Ele começava: glória a Deus. O diabo: não, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O diabo: não vai dar certo. Ele está: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ei, diabo, sai para lá, glória a Deus, é glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele era fortalecido na fé. Agora, irmão, quer ver crente não ter vitória? É na hora do culto, ele não dá glória a Deus. Ele conversa com o irmão, com os pensamentos, porque, irmão, nosso pensamento é terrível. Nós estamos no culto, mas a nossa mente está lá fora. Está no culto, mas estamos pensando nos problemas. Está no culto, está pensando nas dificuldades. Está andando na rua, preocupados. Sabe qual é o segredo, irmão? Quando nós estivermos assim, desacreditados das nossas bênçãos, desacreditado das nossas vitórias, você não precisa falar nada, só diga: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A dificuldade está vindo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não murmure: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E daqui a pouco você está forte na fé de novo, igual um tutano, porque quem dá glória a Deus não fica fraco na fé. Agora, irmão, tem crente, irmãos, que não dá glória a Deus nem que pague. Nem com nota de R$100 na frente dele, ele dá glória a Deus. Não dá. E fica fraco na fé demais, irmão. Fica murmurador demais. Vira um murmurador terrível na igreja, onde fica só na dificuldade, só reclamando com Deus. Então essas pessoas não vai ser crente igual a Abraão.
Crente igual a Abraão, ele chega na igreja, ele vem no culto, ele se assenta e diz: hoje eu vim para me receber a minha vitória. Glória a Deus, glória a Deus. O pregador está pregando, não importa quem é o pregador, se é o pastor Adão ou se é o irmão novo convertido, mas ele vai dizer: glória a Deus, é a palavra de Deus, eu estou recebendo. Glória a Deus, é a palavra de Deus, estou recebendo a minha vitória. E Deus vai mandar o anjo trazer a sua vitória nas suas mãos, porque quem dá glória a Deus é forte na fé. Glória a Deus é alimento, glória a Deus é uma vitamina, é um energético espiritual. Quando nós estamos me capengando na fé, nós devemos fazer igual a Abraão. Ele não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Olha o segredo da vitória aí, irmão. Para de reclamar, para de murmurar. Chega no culto, nem que seja baixinho, não precisa escandalizar não. Fica assim, ó, glória a Deus. E se você quiser pular, pule, dá glória a Deus. Se quiser correr, corra, dá glória a Deus. O importante é você glorificar o nome do Senhor. Aí você vai receber a sua bênção. Então fé é nós acreditarmos. Semana que vem nós vamos prosseguir sobre a fé. Só demos uma introdução, mas semana que vem nós continuaremos com a nossa... Vamos discorrer a Bíblia a respeito dos nossos heróis da fé, né? Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, né? Tantos outros, Gideão, Sansão, tantos outros foram homens de fé, e nós vamos estar aprendendo com estes homens. Então hoje nós aprendemos somente a fé de Abraão, e quando Abraão estava faltando a fé, ele então dava glória a Deus, e ele se alimentava novamente, e ele tornava forte, e não duvidou das promessas de Deus. Irmãos, todos nós aqui temos uma promessa de Deus para ser cumprida, então você não duvide. Se vir a dificuldade, se vir a prova, dá glória a Deus, né? Faz igual Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Ficamos em pé no nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração, irmãos. Aqueles irmãos que chegou aqui hoje, meio fracão na fé, desanimado, daquela promessa que Deus fez na sua vida. Quem sabe você não está vendo nenhuma perspectiva de melhora na sua família, no seu lar, na sua casa, nas suas finanças, nos seus negócios, nos seus sonhos. Venha renovar o pacto com Deus hoje. Vamos fazer uma oração aqui juntos, irmãos. Venha todos os irmãos aqui na frente. Vamos fazer uma oração juntos. E vamos renovar. Aleluia. Aleluia. Vamos renovar a nossa fé. Às vezes o tempo vai passando, nós ficamos tão incrédulos, né? Nós ficamos casca dura, não acreditamos em mais nada, viramos céticos espirituais, viramos religiosos, né? E quando viramos religiosos, aí então nós ficamos um fariseu. Os fariseus não contemplavam os milagres nem as curas, porque eles acostumou com a religiosidade. E quando eles viam Jesus fazendo milagres e curas, eles ficavam com ciúmes, né? Então nós devemos hoje renovar a nossa fé, que está bem, às vezes, precisando de uma reparação espiritual. Vamos orar? Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus. Pai querido, nós estamos, Senhor, começando uma série de estudo a respeito da fé. Pai querido, que nós venhamos aprender, Senhor, a respeito desta fé, que nós devemos crer na Tua palavra, crer no Senhor e crer nos profetas do Senhor, que nós vamos prosperar. Porque a dúvida, Senhor, é uma
grande catástrofe para nossas vidas. Ela traz muita destruição, porque nós não venceremos se não acreditarmos. A dúvida é um inimigo terrível, mas nós vamos contra ela em nome de Jesus Cristo. Derruba, Senhor, a dúvida, a incredulidade, e nós vamos ter crédito, dar crédito na tua palavra. Nós viemos confiar na tua gloriosa, poderosa palavra. Ó Rei eterno, renova nossas vidas, renova nossa vida espiritual. Tira, Senhor, todo impedimento, toda a escama dos nossos olhos, para nós crer, Senhor, nos milagres, crer nas curas, crer naquilo, Senhor, que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo Deus, o Senhor prometeu a nós. Nós não viemos fazer como Israel, que por incredulidade, murmuração, ficou no deserto 40 anos, porque não teve confiança na sua palavra. Pai Santo, que nós viemos ser abençoados, ser crente. Crente é crer, crente é acreditar, crente é confiar no Senhor e na tua palavra. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, eu ministrei a tua palavra. Agora, Senhor, queremos receber os frutos dela, em nome de Jesus Cristo. Que caia por terra toda a doença, toda a enfermidade, se houver em algum corpo esta noite. Eu ministro, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua bênção agora. Caia por terra, em nome de Jesus Cristo, toda a síndrome da pobreza, da miséria, em nome de Jesus, Senhor, que a prosperidade venha sobre esta família, sobre esta casa, sobre a igreja do Senhor. Pai Santo, agora, meu Pai, que as pessoas que estão aqui venham ver, olhar lá para cima, olhar para frente, e as portas se abrindo, Senhor, a porta da empresa que o Senhor vai abrir, Senhor. O Senhor vai levantar empresários de sucessos, porque Tu és um Deus que faz isto no meio da sua igreja. Precisamos crer na sua palavra, crer nos profetas que está profetizando hoje. Recebe, irmão, recebe, irmã. Deus está te dando esta noite vitória. Deus está te dando nas tuas mãos esta noite coisa grande. Acredite nos seus sonhos. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus não te chamou para se arrastar, não. Deus te chamou para você ser cabeça, não cauda. Irmãos, levante a mão e dá glórias ao Senhor, e não deixe a dúvida entrar, porque a vitória já está chegando em nome de Jesus Cristo. Receba a tua bênção, receba a tua vitória agora, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos digam amém. Uma salva de palma para Jesus. Podeis assentar, irmãos. Irmão, nós queremos avisá-los que nessa sexta-feira